Então, eu acredito muito que isso, repertório, educação, disciplina, e você hoje fazer com que ele seja protagonista do pensamento, protagonista da opinião, protagonista do conceito, ajuda muito na decisão futura. E além disso, né, que outras habilidades, assim, eu acho que disciplina, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que é fundamental. Disciplina, organização, metodologia. Vocês hoje abordam isso de alguma forma lá na Sabes? Engraçado isso, né? Eu tenho algumas pequenas coisas que são pedras, eu chamo de pedras do meu sapato, né? Que são coisas que me incomodam, elas me incomodam, né? Uma delas é a disciplina. Né? Eu cresci numa família, graças a Deus, o meu pai era um pai disciplinador que respeitava, uma pessoa bacana, mas disciplinador, acreditava em hierarquia e tudo mais. E me assusta muito como, de uma hora para outra, a disciplina virou uma coisa ruim. Né? E o que eu ouço muito, principalmente no meu meio, eu ouço muito, a disciplina leva à falta de criatividade. Eu não consigo nem estabelecer a relação disso. Assim, para mim, isso é tão absurdo que eu não consigo estabelecer a relação. Agora, eu também acho que a disciplina, ela não precisa ser uma disciplina agressiva. Sim. Ela é uma disciplina onde existe respeito. Enclausuradora, né? Exatamente. Limitadora. Né? Ela é uma disciplina onde você respeita determinadas coisas. Vou dar um exemplo que a gente pratica na escola, por exemplo. A criança na sala de aula é ensinada para quê? Ela tem um momento dela de falar. Todas vão falar. Perfeito. Só que a gente pede que você peça licença para falar. Sem dúvida. Você está num grupo de 30 crianças dentro da sala de aula, então a gente pede, por favor, levante a mão, e aí nós vamos deixar você falar. E aí você dê a sua opinião, fale como você quiser. E não simplesmente falar todo mundo ao mesmo tempo, e aí eu não consigo entender ninguém. Exatamente. Por quê? E aí eu vou fazer uma conexão com o que você estava falando. Porque eventualmente lá na frente, ele vai participar, como eu imagino que aconteça na sua empresa, de uma reunião com 20 pessoas. E aí as 20 pessoas vão falar todas ao mesmo tempo? Sem dúvida. Não vão. Não vão. E aí essa pessoa vai ter dificuldade de esperar a vez dela de falar. Então a disciplina, dentro da escola, quando a gente fala de disciplina, principalmente pais novos que estão chegando, né? Mas como é essa disciplina? Né? Vocês vão exigir do meu filho. Vocês vão colocá-lo de castigo no canto virado para a parede. Não, eu não estou falando... Isso não é disciplina. Isso é castigo. Ele tem um nome, ele tem um nome ruim, inclusive. Ele não é isso. Tá? Inclusive, a gente não trabalha com castigo, a gente trabalha com consequência. Perfeito. Você fez isto, tem uma consequência. Se você trabalhar, se você tiver sucesso, se você for bom, você vai ter uma vida bacana, confortável, né? Então, assim, a gente trabalha com consequências. Então, a disciplina pra gente é super importante. E ela é super importante, conectando com o nosso tema, para que o mundo se torne sustentável. Para que eu entenda, ok, se eu fizer barba, já que nós dois temos barba, com a água ligada o tempo todo, cara, imagina que você vai ter 7 bilhões, dos 7 bilhões, 3,5 talvez sejam homens, milhões fazendo isso. E aí você não vai ter água. E isso é o quê? Isso é autocontrole. Perfeito. Isso é autodisciplina. E a disciplina se aprende em todo lugar. Então a gente tem isso muito no DNA da escola. Legal. A escola tem no seu DNA o respeito, a disciplina, entender que o professor tem a hierarquia dentro da sala de aula porque ele precisa ser o gerente daquilo. Então isso tem bastante no DNA da escola, bastante. E eu não vejo isso como um vilão em hipótese alguma. E você sabe, Carlos, uma declaração. Eu estudei no colégio militar, lá em Brasília. E na minha época, né, isso já faz muito tempo, quando eu entrei lá, eu tô com 49 agora. Então, imagina, eu tinha 10 anos quando eu entrei. Naquela época, o Colégio Militar de Brasília só tinha homens, né? Então, eu só convivia com homens. Hoje, quando eu estava, acho que na 8ª série, na época, né? Na 8ª série, abriu para as meninas, né? Então, o colégio, naquele momento, isso vou lembrar o ano aqui, 87, o colégio abriu para as meninas. Então, hoje é uma escola mista, né? Mas quando eu estudei, todo o meu período, até terminar o 3º ano do ensino médio, foi com homens. Então você imagina como era a questão, o pessoal hoje critica muito sobre essa questão de disciplina militar, mas isso que você falou sobre o professor, então toda vez que o professor entrava, a gente tinha que levantar e o professor entrava, então isso era um rito lá, e no início era muito questionado, principalmente os mais jovens, mas a relação com o professor de muito respeito. Então uma coisa que a gente aprendia, se o professor era militar ou civil, a ter respeito ao mestre, né? Exato. Mas é um respeito não de subjulgado, né, de você estar inferior a ele. Não, o respeito da ordem, da oportunidade de cada um falar no momento certo, como você falou. Então isso eu aprendi já desde muito novo. Isso me ajudou muito profissionalmente.
Porque isso me deu, assim, neste momento o Carlos está falando e eu vou aprender com o Carlos, porque o Carlos tem algo a entregar para mim e eu respeito o que você está me colocando. Então isso durante muito tempo foi uma coisa que me ajudou muito como profissional. Então eu sei o momento de falar. Então a gente está numa reunião de empresa, a gente atende, a SG4 atende grandes empresas. A gente tem empresa de 100 mil funcionários, a gente tem empresa de 40 mil funcionários, 70 mil funcionários. Isso temos de todos os segmentos que você possa imaginar. Mas isso ajuda muito a gente quando entra numa empresa diferente. A gente atende desde hospital, a metalúrgica, a concessionária de rodovia, aeroporto. Então, a gente tem muita diversidade, mas o que a disciplina nos ensinou nos ajuda muito a nos relacionar, a respeitar, a ouvir, a ter o tempo para as pessoas. E eu acho que isso é olhar o outro. Porque quando você, de forma disciplinada, percebe que eu tenho que dar o espaço para o outro, e eu acho que dentro do conceito de sustentabilidade é a gente olhar mais para o outro do que só para a gente. Porque eu acho que hoje a nossa sociedade ela é muito egoísta, né? Ela é muito material, ela é muito voltada ao eu e não ao outro. E não é muito mais do que ter, do que ser, né? Então, de você poder ajudar as pessoas. Eu acho que quando você tem isso na base educacional de uma criança de 10 anos, e ele percebe isso é de uma riqueza tremenda, que vai ser um adulto muito mais perceptivo. Porque hoje as pessoas, quando tem um processo de discriminação, eu vou discriminar, é porque a pessoa não olha o outro. Então eu acho que isso é muito bonito das SABs, de você poder incluir ele dentro dessa jornada. Por isso que disciplina não é uma coisa ruim, é uma coisa educacional. Se a gente estivesse na Alemanha agora, né? Você já foi na Alemanha? Não, nunca fui. Não, né? Eu também não conheço, mas eu conheço muitos amigos alemães, tudo. A Alemanha, ela tem uma questão disciplinada que é de respeito, né? Assim, respeitar uma fila, por exemplo, você não furar uma fila. Então, porque você olha o outro. Eu acho que isso é muito... A disciplina, ela é enriquecedora, ela possibilita tantas coisas boas, mas não essa questão do castigo. Eu concordo com você que muita gente confunde. Isso. É porque a nossa cultura brasileira não foi discutida isso como uma coisa positiva. Exato. Em outras culturas do mundo, o japonês, por exemplo, eu dei consultoria numa empresa japonesa, a Sony, né, do Brasil, durante muitos anos. Você tinha que ver como os projetos andavam lá, de uma forma fantástica. Por quê? Porque existia uma disciplina, uma hierarquia, uma coisa e respeitosa, não era uma coisa negativa. Eu acredito muito nisso também. Você falou uma coisa curiosa, uma coisa interessante, eu não tinha relacionado ainda. A disciplina está diretamente relacionada à organização. Sem dúvida. Né? Você percebe que quando você estabelece, qualquer que seja a disciplina, né? A disciplina de horário, a disciplina de respeito mútuo, a disciplina de falar no momento certo, enfim, né? Você percebe que toda aquela organização ela é mais organizada. Tudo aquilo que está acontecendo acontece de uma maneira mais organizada.